Jesus é o mediador de todas as testemunhas de Jeová. Isso mesmo que eu estou dizendo. Jesus é o mediador de todas as testemunhas de Jeová. Por mais que a torre de vigia, por mais que o corpo governante diga que não, a Bíblia afirma que Jesus é o mediador de todas as testemunhas de Jeová. Você que é testemunha de Jeová sabe, e você que porventura não é testemunha de Jeová e não sabe, vai ficar sabendo agora, de que as testemunhas de Jeová acreditam, porque assim lhe ensina o corpo governante, de que Jesus não é o mediador de todas as testemunhas de Jeová, de que Jesus é o mediador apenas daqueles que têm esperança celestial, daquele grupo seleto entre as testemunhas de Jeová que vão para os céus, que Jesus é mediador apenas dos 144 mil que vão morar nos céus, das 144 mil testemunhas de Jeová que vão morar nos céus. Isto não é verdade. Jesus é o mediador de todas as testemunhas de Jeová. E não somente das testemunhas de Jeová, mas Jesus é o mediador de todos os seres humanos. Quando a Bíblia apresenta Jesus como mediador da raça humana ou de todos os seres humanos, isso não é algo opcional. Se o homem acreditar, Jesus é o mediador dele. Se o homem não acreditar, Jesus não é o seu mediador. Não, não é assim. A Bíblia coloca Jesus como mediador de todos os homens, independente dele acreditar ou não. Ele pode até rejeitar a ideia ou rejeitar Jesus como seu mediador, mas Jesus é o mediador de todos os homens. Qual é o texto da Bíblia que mostra, que diz claramente, quase que sem precisar interpretação, de que Jesus é o mediador de todas as testemunhas de Jeová? Ou melhor, que Jesus é o mediador de todos os homens. O texto está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2 e versículo de número 5. Examine comigo o que diz o texto sagrado. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Ei, minha cara testemunha de Jeová, o corpo governante, a sociedade Torre de Vigia está enganando você, está roubando de você a bênção de ter Jesus como o seu mediador, de fazer você gozar das bênçãos da mediação que Jesus proporciona entre você e o Criador, entre você e Deus. A Torre de Vigia ensina a você, testemunha de Jeová, que o versículo de número 5, quando diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, diz que essa mediação, ou que esses homens do versículo 5, refere-se, está restrito a apenas aquelas pessoas que têm esperança celestial, aquelas pessoas que fazem parte dos 144 mil. Apenas aquelas pessoas que são ungidas para a vida celestial. Veja que o texto é abrangente. Diz que Jesus é o mediador. Vamos ler o texto? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. A sociedade Torre de Vigia restringe, enquanto que a Bíblia amplia, enquanto que a Bíblia estende a mediação de Jesus a todos os homens. Me permitam usar o contexto antecessor e o sucessor para mostrar que, quando o versículo 5 diz
que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, esses homens aí não é restrito a um grupo seleto de pessoas, a um grupo seleto de testemunhas de Jeová, mas é extensivo a todas as testemunhas de Jeová. É extensivo a todos os homens, a todos os seres humanos. Como é que eu vou usar o contexto antecessor para mostrar isso? Nós estamos se referindo à primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Eu vou ler o versículo de número 1 para mostrar que os homens do versículo 5 são todos os seres humanos e não um grupo seleto, privilegiadas de testemunhas de Jeová. Veja o que diz o versículo de número 1 e os outros seguintes. Paulo diz a Timóteo: eu quero que vocês orem por todos quem? Diz o texto, por todos os homens. Paulo está dizendo que a igreja, que Timóteo deve orar por todos os seres humanos, por todos os homens. O versículo de número 2 reforça a ideia do versículo de número 1, que homens ali são todos os seres humanos. Paulo diz assim, que orem pelos reis e por todos os que estão em eminência, isto é, pelos reis e por todas as outras autoridades. Veja que homens ali se refere a todo e qualquer ser humano. E Paulo cita como prova disso os reis e as outras autoridades. O versículo de número 3 reforça a ideia do versículo 2 e do versículo 1 e, concomitantemente, do versículo de número 5, que mostra Jesus como mediador de todas as testemunhas de Jeová e de todos os seres humanos. Veja o que diz o versículo de número 3, se não está em perfeita harmonia com a ideia de que homens ali são todos os seres humanos. Versículo 3. Que orem pelos reis e pelas autoridades, e o 3 diz, porque isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Olha o complemento no 4. Que quer que todos os homens se salvem. Veja que homens do versículo 1, do versículo 2, do versículo 3, do versículo 5, se refere a todos os seres humanos. O 4 é mais elucidativo, dizendo que Deus quer que todos os homens se salvem. Olha, Timóteo, ore por todos os seres humanos, inclusive pelos reis e as demais autoridades. Versículo 4, porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Termina assim o versículo de número 4. E vem o 5, dizendo, fechando o contexto antecessor. O 5, que é a chave do nosso vídeo hoje, diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Esses homens do versículo 4, do versículo 3, do versículo 2 e do versículo 1. Enfim, todos os seres humanos. O contexto antecessor mostra de que os homens do versículo de número 5 não são esses homens, entre aspas, ungidos entre as testemunhas de Jeová. Não, minha cara testemunha de Jeová. Jesus é mediador de todas as testemunhas de Jeová. Permita-me agora usar o versículo, ou melhor, o contexto antecessor, o sucessor, que reforça a ideia dos versículos que vêm antes dele, de que todos os homens ali são todos os seres humanos. Versículo 6. O qual se deu a si mesmo, Jesus se deu a si mesmo, em preço de redenção, de pagamento, por todos. O todos aqui é extensivo, é abrangente, em consonância com o contexto antecessor. Então, minha cara testemunha de Jeová, quer você queira, quer você não queira, Jesus é o mediador de todas as testemunhas de Jeová
e mediador de todos os homens. Não deixe, repito, que a sociedade torre de vigia, não deixe que o corpo governante roube de você a bênção paga com preço de sangue na cruz do Calvário para que Jesus fosse o seu mediador. Não se sinta excluído de ser mediado por Jesus diante de Deus. É isso. Que Deus te abençoe na pessoa mediadora de Jesus Cristo. Forte abraço.